acompanham Notícia para o Trabalho e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Vira e mexe, vocês me ouvem falar que eu errei algum nome e que eu tenho dislexia. A dislexia é um dos muitos distúrbios da fala e da escrita. E eu recentemente, passando parte da célula de negócios Rede Mulheres Quem Decide, conheci a empresária e fonoaudióloga Carla Camilos. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem? E você? Seja bem-vinda aqui à notícia. Antes de nós explicarmos por que essa fonoaudióloga esteve aqui, bem, dislexia, distúrbio da fala e da escrita, vocês estão fazendo conexão. A gente tem um público também de deficientes cego, sabia, Carlinha? E às vezes o nosso amigo cego quer saber como a gente é. A Regina Ramalho, para você amigo cego que ainda não me conhece, está chegando agora aqui na notícia. Ela é loura, de olhos verdes, tem 1,75 de altura, usa os cabelos aqui na altura dos ombros. Hoje veste um pullover, né? Um pullover de lãzinha, uma blusinha de lãzinha com uma gola bem fofinha na cor marrom e uns desenhos geométricos parecendo umas casinhas de abelha com contornos pretos. Uma calça jeans azul escura, tô segurando uma lauda com o logomarca da notícia e essa foi a minha descrição de imagem de hoje. Carla, como você se descreve para os nossos amigos cegos? Bom, eu sou a Carla, eu sou loira também, cabelo castanho claro, enrolado na altura dos ombros. Eu tô vestindo uma blusa preta, uma calça azul mais social, com um colete por cima, né, e um sapato preto. Acho que é isso. E a gente vai brincava, né, que o seu colete é artificial, não é? Tem um pelinho que parece de animal, mas tem nada a ver com animal. Não usaria de jeito nenhum. O nosso diretor ali, que é todo ambientalista, já estava brincando com isso, né, Carla? Te provocar. Bem, a gente já descrito, eu e a Carla, além de empreendedoras, além de mulheres da Rede Mulheres Quem Decide, somos liderança hoje na rede, né, Carla? Isso. Nós temos uma coisa em comum, que foi o convite para a Carla vir aqui explicar para vocês. Você também tem dislexia? Tenho também. Tenho, mas não sabia há muito tempo atrás. Eu descobri... Na verdade, assim, os sintomas eu sempre tive, mas nunca soube que era dislexia. Depois que foi descobrir que era dislexia, depois de muito mais velha. Mas eu sempre tive uma psicopedagoga que me acompanhou e fez essa avaliação e me ajudou muito. Mas é um problema que você consegue contornar. Apesar de todo mundo falar, dislexia não tem cura, mas é uma coisa que você contorna, que você vai criando mecanismos, você vai se percebendo e criando mecanismos que você consegue fazer qualquer coisa que você queira. É muito engraçado, né, Carla? Vamos explicar um pouquinho só o conceito de dislexia? Você quer conceituar para eles? Claro! A dislexia, ela é um problema neurológico. Neurológico significa que alguma questão de conexões nervosas no cérebro não funcionam tão bem quanto deveriam, né? Sempre há alguma troca, alguma coisa assim. Então, ela gera alguns sintomas. Então, vamos supor, dificuldade de leitura e escrita, dificuldade de organização do pensamento, de organização de discurso, né? Vamos supor um exemplo assim, clássico, né? Trocar a letra na escrita. Um monte de gente troca a letra na escrita. Troca. É que você tem que ver também o entorno, o ambiente onde isso acontece. Tem uma série de fatores, né? Ela pode ser agravada por questões emocionais. Então, autoestima muito baixa, que era o meu caso. Então, quanto mais insegura a pessoa tiver, mais a dislexia aparece, mais coisas vão sendo agregadas a isso. E para vocês terem uma noção, que não é um simples como o nosso cinegrafista comentou, é trocar o S pelo C cedilha, ou C cedilha pelo S, ou C pelo S. Não, é uma coisa tão complexa que você imagina a jornalista que escreveu o nome dela completo, meu nome jornalístico, Regina Ramalho, meu nome completo de batismo, na área de batismo não, já de casada, né? Regina Maria Ramalho Porto. Regina Maria Ramalho Porto. Imagina escrever isso num cheque mais de 3 vezes. Eu vou errar o meu próprio nome. A dislexia. Acompanhar quadro negro, né? Quando vocês agora têm um quadro digital, que delícia, né? Mas o quadro negro, que era dividido em 3, 4 partes, minha mente já estava em outro lugar. Eu nunca conseguia acompanhar o quadro negro. Amei quando começaram os ditados. Pergunta se conseguia acompanhar ditado, Carla. Fazia desenho, escrevia uma palavra, fazia desenho e ganhava matéria. Foi a melhor parte da época de educação. Carlinha,
Então, explicado para eles o que é dislexia, você quer complementar alguma coisa? Não, Não? Acho que é isso. Então, é interessante. Hoje vamos contar, principalmente dessa questão das histórias. A gente se sentia muito burra. Você teve problemas na alfabetização? Nossa, vários. Então era sempre a sensação de que eu era burra, ou todo mundo dizia que eu era preguiçosa. E na verdade não, era uma dificuldade gigantesca. Então assim, isso acontece com qualquer tipo de problema, né? De alteração, de distúrbios, isso. Mas vamos supor, no caso a gente está falando aqui da dislexia, então o que acontece? Tudo que você vai fazer, que as pessoas fazem num tempo X, com uma energia Y, você gasta 3 vezes mais de tempo, de energia, de tudo. Então, assim, é tida como uma criança preguiçosa, mas não é uma criança preguiçosa, porque ela realmente se cansa para fazer aquilo. Então você vai ler uma página de um texto, pelo menos isso era o que aconteceu comigo. Eu chegava no final, primeiro que eu já não estava nem prestando atenção na metade da página, né? E aí eu ia lendo, aí quando você vai ler, você troca a palavra, aí você inventa a palavra que não deveria estar ali. Você vai, é interessante, mas é um livro muito criativo, você vai colocando coisas onde não tem. E aí a pessoa... Esquecendo coisas de onde deveriam existir. Exato. E em geral, não digo que são todos os casos, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa, mas os disléxicos com quem eu trabalho, quem eu conheço, são muito criativos, então pensam muito rápido. Pensam mais rápido do que eles conseguem produzir. E aí o que acontece? Na hora de produzir sempre dá um crepezinho, mas não é nada grave, não é nada absurdo, né? Mas acaba que a gente vai escutando ao longo da nossa vida, nossa, né? Mas tal pessoa é burra, tal pessoa tem preguiça, não sei o quê. E na verdade não é. É incapaz. É incapaz. Isso acaba que, assim, derruba a autoestima. Eu era uma criança muito tímida, muito insegura, com autoestima muito baixa. Quem me ajudou no caso foi uma psicopedagoga. Né? Para você ter um diagnóstico, um acompanhamento de dislexia, é legal você ter multiprofissionais que te ajudam nisso, não só psicopedagoga, mas, por exemplo, você tem a fonoaudióloga, tem psicólogo, então, são vários profissionais que auxiliam nesse mesmo distúrbio, digamos assim. E as pessoas falam mais da escrita porque é o mais evidente, as pessoas perdoam mais quando a gente comete um erro na fala do que quando a gente comete um erro no papel escrito. Mas, para vocês terem uma noção da importância da fonoaudiologia, existem alguns sons que, para mim, dislexia, a minha é leve, né? Tem graus de dislexia, a minha é leve, é uma das mais serenas, talvez até por causa do incentivo da minha mãe professora e toda a vida que a gente tinha. Alguns sons, para mim, não chegam no mesmo formato. Eu não sei se eu vou falar correto aqui, tá? Mas eu, para falar em direito estupro, falei certo? Falou. Saiu dessa vez? Eu tremia na base quando eu tinha que falar asterístico. Não sei se falei certo dessa vez. Agora há pouco a gente estava tentando falar de desintoxicação. E aí eu queria dizer outra palavra. O que era? Não, desintoxicação. E aí eu tinha falado uma outra diferente, né? Intoxicação. Intoxicação. Então eu fazia essas trocas. Às vezes, dependendo do nome do convidado, ó, o Carla dela é Carla com K, Camilos. Mas aí você fica no los, no us. Então na hora de você pronunciar o nome de entrevistado aqui, e aí você tem duas escolhas na vida, né, Carla? Ou a gente erra, aceita, erra porque tem essa dificuldade, não porque quer, nem porque é preguiçosa, e aceita essa dedo na cara de que você é burro, de que você é preguiçoso, de que você é um fracassado, de que você não pode, de que você não consegue. Na minha época, meu diagnóstico dizia que eu tinha que ir pra educação física ou artística. Mas eu queria ser advogada e professora. Escrevendo errado. Às vezes. Não sempre. E eu acho erro no texto de vocês, tá? Mas o que eu escrevi, algumas coisas eu preciso de um revisor. O que você, como fonoaudióloga, dá de dica pro papai e mamãe que tá nos assistindo, ou pra pessoa que tá se identificando, mesmo já com mais idade, né? Com características que nós estamos descrevendo. O que você dá de dica para essas pessoas? Primeira coisa, não se preocupar com o diagnóstico. Dislexia é só um nome. A maioria das pessoas vem, eu tenho dislexia, eu sou disléxica, não sei o que, minha filha é disléxica, meu filho é disléxico. Esquece. Não é que esquece porque não existe. Esquece a palavra, presta atenção em como é que a pessoa é, como é que a criança é, e realça aquilo que a criança tem de bom. Então vamos supor, eu tinha muita facilidade
com criatividade, com habilidade. Então eu escrevia poesia, eu gostava muito de pintar, eu pintava muito bem. Então tinha muitas coisas que eu fazia muito bem. Só que quando eu era criança, meus pais não sabiam disso, tá? Então, pelo contrário, meus pais foram ótimos, foram os melhores que eles poderiam ser, né? E assim, então o que acontecia? Numa escola de ensino tradicional, eu tinha muita dificuldade. Porque eu não conseguia me encaixar, me enquadrar naquele sistema de ensino, eu tinha dificuldade para aprender. Quando eu mudei de um sistema tradicional de ensino, isso eu já estava no colegial, então eu já era mais velha. E aí eu descobri que eu gostava de estudar, que eu gostava de aprender e que eu conseguia fazer. Aí foi incrível, aí eu descobri o mundo, né? Porque aí você junta a criatividade com a sensação de que você tem a capacidade, aí é outra vida. E aí eu fui descobrindo que eu podia, que eu conseguia e que não era tudo isso que todo mundo falava. Então a primeira coisa, assim, pra mim, e eu falo isso para os meus pacientes hoje em dia, esquece o diagnóstico e vamos ver quem é aquela criança, ou quem é aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela tem facilidade, o que ela tem dificuldade, e foca no que ela tem facilidade, vamos melhorando. A dificuldade a gente trabalha, mas sem esquecer todas as habilidades que a pessoa tem, toda a parte positiva. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, assim, independente de ser parte de fono, não ser, é você se preocupar com a pessoa e não com o diagnóstico. Então a gente também já entendeu que a outra coisa é que a gente não precisa passar por isso sozinha. Eu e a Carla, ela teve ainda um acompanhamento de pedagogo. Eu fui descobrir o magistério. Quando eu fui fazer o magistério, tinham 7 distúrbios da fala e da escrita diagnosticado até então. Eu tenho 44 anos, hoje eu tenho muito mais que isso. E aí eu me identifiquei e fui ser cobaia. Nunca passei por nenhum tratamento, né? Teve uma minha mãe que não desistiu de mim e uma escola fora da caixa que também trabalhou as questões que você falou instintivamente, sem conhecer o distúrbio, porque ainda não era tão conhecido, e sem saber exatamente como tratar, mas trabalhando no foco. Carla, e a decisão de se tornar fonoaudióloga teve relação com a dislexia diretamente? Não. Não. Na verdade, eu nem pensava... Na verdade, assim, eu nem achava que eu tinha dislexia. Depois que eu fui identificando as coisas, que eu fui entender realmente pra onde que ia a dislexia. Mas eu decidi ser fono porque eu gostava muito de psicologia. E na época, o mercado de psicologia não estava tão interessante assim. Eu falei assim, fonoaudiologia é legal, é parecido com psicologia, dá pra gente trabalhar com várias coisas. Trabalhar com criança, eu adoro trabalhar com criança. E gosto de trabalhar com idoso também, então acabou que foi muito por esse caminho que eu fui pra fono, né? E acho que é isso. E aí você escolheu ser fonoaudióloga. Isso. Hoje, se alguém que está lá nos assistindo e se identificou como dislexo, qual é a principal dica que você dá para aquela pessoa? Porque você já falou para a gente se preocupar com o diagnóstico, seja pessoa ou seja pai. Mas ele não está nem diagnosticado, mas ele está se identificando com alguns dos nossos testemunhos. Você assistam também a entrevista do Fernando da Junesse, é assim que fala, se eu errei me perdoe, mas é marketing multinível na área de saúde, que ele deu aqui, que é um oriental, ele deu semana passada, que ele também é dislexo grave, só que ele lidera uma rede de marketing multinível. Ele palestra, né, pra multidão, e ele é grave, né? Então, que dica que você dá para aquela pessoa que está nos assistindo agora, e a gente tem muito empreendedor, gestor público, privado, startups, que dica que você dá para quem está lá e às vezes está sendo atrapalhado no trabalho, ou até a pessoa é gestora, identificou num dos seus liderados esse perfil, que dica que você dá para essa pessoa que está se sentindo com essa dor? E que dica que você dá para a pessoa que é gestor de um cara que ele acha bacana, mas ele também está percebendo algumas características dessa naquela pessoa que ele tem ali como subordinado? Primeira coisa, para a pessoa que se vê nessa dificuldade, vai em frente. Não fica esperando por isso, não fica esperando errar para fazer as coisas, vai em frente, vai errar, todo mundo erra. Errar é uma coisa tão natural, é que a gente trata como uma coisa absurda, mas errar é parte de quem tem ação. É parte de quem tem ação. Que não tá lá assim. Isso independe de você ter uma dislexia ou qualquer outro distúrbio. Todo mundo vai errar um dia na vida e faz parte. Então vai em frente, não deixa isso te parar. Né? Primeira coisa que você tem que dizer pra você, olha, eu quero ir em frente, tá bom. Depois que você diz que você quer ir em frente, você tem que descobrir por onde que é mais fácil pra você.
Então, vamos supor, eu sou fonoaudióloga, eu faço exame de audiometria. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é direita e esquerda. E na fonoaudiologia, como na medicina, na área da saúde, é sempre a direita e esquerda do paciente, da pessoa. Eu já criei um sistema para mim, onde na hora que eu vou colocar um fone para fazer uma audiometria, eu sei que eu tô na direita e sei que eu tô na esquerda. Se eu deixar para pensar na hora, de repente, eu posso trocar. E como não é uma coisa, não é nem que eu não posso errar, mas é porque me atrapalha muito mais se eu errar. Então eu criei um sistema, um mecanismo meu, que eu vejo que assim fica mais fácil para mim, e aí eu consigo fazer. Então, assim, você criar um mecanismo e ver onde que você se entender, se conhecer, saber onde você erra, onde você acerta, você consegue criar um mecanismo para ficar mais fácil para você, não ficar tão cansativo, tão exaustivo. E eu, gestora, né? Porque na nossa pauta tá falando exatamente disso, que a dislexia, tá aqui a prova viva, e tá aqui a outra prova viva, tem o Fernando aí na entrevista, e mais gente que a gente vai trazer para conversar com vocês, de que a dislexia, com qualquer tipo de deficiência, embora ela não seja considerada deficiência no nosso país, né? Não tá lá dentro do CID, ela não é impeditivo de você fazer o que quiser. Então eu agora estou aqui na equipe da notícia, não sou dislexa, mas percebo, ouvindo você narrar essas características e a Regina narrar essas características, que tem um elemento aqui no meu grupo que apresenta essas características. Como que eu posso ajudá-lo para que ele continue fazendo parte do grupo, tenha interesse de mantê-lo, mas com mais conforto para ele, para mim, enquanto gestor, porque afinal de contas, uma empresa precisa de resultado. Sim. Deixar a pessoa confortável, assim, não assumir isso como, então você não serve, você não vai conseguir porque você já tem isso, né? Deixar a pessoa se sentir segura no que ela está fazendo. Vamos supor, muitas vezes acontece um erro, acontece, mas você tem formas de lidar com erro. Você pode ser um gestor, vamos supor, muito mais incisivo e que reprove um erro, mas você tem formas de fazer isso para que a pessoa se sinta mais à vontade e continue tentando. Porque o problema não é errar. O problema é que quando a pessoa erra e alguém vem com uma punição, digamos assim, ou com alguma coisa que jocosa, né? Isso, jocoso. Isso, exatamente. A pessoa vai se sentindo cada vez mais insegura, e menos ela vai aparecer e menos ela vai fazer. Então você tem que tentar, de alguma forma, facilitar para que aquela pessoa não se sinta insegura, que aquilo não seja absorvido por ela, né? Lógico que você vai apontar, não é porque a pessoa errou que você não errou, ou enfim, fez qualquer coisa que você não vai dizer. Mas você precisa pensar num jeito de apontar de uma forma mais próxima, que não deixe a pessoa mais insegura ou mais distante, né? E quanto mais próximo você tiver da pessoa, melhor essa pessoa se desenvolve. Porque não é que a pessoa não tenha capacidade de fazer, ela tem e tem muita, né? A grande questão é como é que ela assume isso e como é que ela acredita nisso. É a segurança dela. Nossa, é muito bacana, né? Eu lembro eu tive mais de 10 editores, né? E eu me lembro tinha um editor que eu gostava até da maneira que ele fazia, porque no jornalismo é muito duro as coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando ele não gostava de um texto, e não era porque ele tinha um erro, mas não era porque não seguia aquela linha editorial, porque cada editor tem a sua linha editorial, e é importante a gente entender exatamente qual é a crítica que o seu líder está fazendo a você. Ele tinha um que tinha um carimbo escrito foda-se, e carimbava desse tamanho nos textos. Você imagina você entregar um texto pro seu editor e pegar um carimbo, né, ou com o seu texto, ou com alguma coisa que ele se irritava das demandas acima dele. Ele sabe de quem ele tá falando. Tinha outro editor que pegava os textos e lixo. E ele não conseguia nem te dizer por que seus textos estavam indo pro lixo. Eu me lembro que na terceira vez que ele jogou um texto meu no lixo, eu falei assim, eu quero entender o que tá de errado aí. Ele fez assim, ó, senta aqui no titio. Aí ele digitava só com esses 2 dedinhos, você tá se reconhecendo agora. Pediu pra eu sentar atrás dele e ele digitou lá. Aí eu entendi. Ele queria um texto de jornalismo falado, já prontinho pro apresentador, quando recebesse lá na televisão, a gente era de assessoria. E aí o apresentador ia lá ler. Quando eu entendi pra ele aquilo, eu fui e fiz os textos. Daí a minha alegria, né? Ver o meu texto lá sendo lido pelo César Trave. Aí eu pronto, entendi o que o editor queria. Então, pra gente que é dislexo, não deixe que uma montanha barre o seu
horizonte que tá atrás dela te aguardando. Mas, Rê, isso não é só para quem é disléxico, não, tá? Hoje em dia, pelo que eu vejo no mundo corporativo e das empresas, acontece assim, com todo mundo. Com todo mundo. São formas de lidar que não ajudam as pessoas a se desenvolverem, né? E isso é ruim. E para quem é disléxico e tem uma insegurança maior, é pior. Pior ainda. Carlinha, amei ter você aqui com a gente na notícia. Quem quiser saber outras informações, inclusive é um profissional da área de saúde, você tem um cowork lá perto da estação de metrô Eucaliptus. Isso, em Moema. Em Moema. Quem quiser pode entrar em contato pelo telefone ou pelo celular, pelo WhatsApp, né? Para quem tiver dificuldade de falar ou não quiser ligar diretamente, mas é o 96-850-7488. 011, tá? Daqui de São Paulo. Pode repetir mais uma vez? 11 96850 7488. Então, se você quiser saber mais sobre a questão de fonoaudiologia, sobre a especialidade da Carla, que é a questão dos aparelhos auditivos, um dia a gente vai trazer ela para falar sobre o idoso aqui, mais a nossa amiga fonoaudióloga lá da nossa rede, entre em contato através desse WhatsApp. Se você também é uma empresária mulher e quer se desenvolver e gerar sororidade, falei sororidade, certo? Sororidade, mulher ajudando mulher a crescer nos mundos dos negócios. É com muita alegria que hoje a gente anuncia que nos próximos dias estreia a primeira célula de negócio dentro do cowork da Carla. E ela vai ser líder no futuro dessa primeira turma. Eu serei a líder com o apoio dela. E serão 10 encontros. A gente vai colocar o link aqui também para vocês se inscreverem, onde vocês vão poder se desenvolver mais no negócio. Se você for uma dislexa, então vai ter lá uma fono e uma comunicóloga ajudando você a se destacar. Claro, o principal é a metodologia lá da Rede Mulheres Quem Decide, né? Isso é o posterior à célula, mas vai ter a oportunidade de conhecer esses dois testemunhos e se fortalecer. Entre em contato aqui através da gente para saber estas e outras informações. O nosso WhatsApp é 11 993 87 3713. Eu quero agradecer mais uma vez a Carla, a toda a nossa equipe e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!